comecei a frequentar o Alfredo Anderson, as oficinas do Museu Alfredo Anderson, a desenhar com o professor Thomas lá. Fiz a oficina da Lisette Chipansky, que era muito divertido, a gente ia para os ferros velhos, assim, e eu achava coisas, e depois eu fiz um trabalho com ela lá, que era com slides, eram com pequenas micropinturas nos slides, que depois eu apresentei para entrar num salão, acabei não entrando. Mas foi muito bacana, porque eu tive um retorno da própria equipe ali, né, da seleção, né, o que eu poderia melhorar no trabalho, né. Foi bem interessante, sabe? Então eu comecei meio que por aí. Agora eu não sei exatamente por que eu fui para lá, pro Museu Alfredo Anderson. Depois eu sabia que eu queria fazer arte. Eu já estava fazendo no segundo grau, eu estava fazendo desenho industrial. Então eu tive uma influência muito grande, assim, uma matéria que eu gostava. Eu fiz um Cefet, né? Que eu gostava mais, assim, de tudo, pelo ateliê. Eu acho que os professores também, às vezes, influenciam muito a gente. Eu tive o professor Savada, a Maristela Ono também, e chamava-se Materiais Expressivos a disciplina, né? Então a ideia da gente entender quais são as qualidades do material, né? Tudo isso me seduzia bastante. E aí eu pintava, fiz muita gravura em metal também, com uma coisa que a gente tem aqui em Curitiba, que eu acho assim, a gente tem um ambiente muito especial, com ateliês abertos, né? Públicos. Isso faz uma diferença muito grande para o estímulo e para a formação do artista, né? O ateliê de gravura, eu passei pela Lito. Chilo eu não fiz porque Chilo eu estava fazendo na escola. E depois eu fui para o metal. E eu gostei muito de trabalhar com metal. Fui aluna da Sandra Correia lá. E depois eu fui trabalhar também com a Uiara Bartira. Mas eu gostava muito das técnicas simples mesmo, como água forte, né? Buril, ponta seca, né? Eu não queria muitos assim, efeitos ou buscar muita coisa, né? Eu não estava muito interessada nessa cozinha, fugindo um pouco, né? Mas a cozinha acabou me encontrando de várias formas. Tanto fazer arte na cozinha, descobrir arte na cozinha, e também a cerâmica, que depois eu me interessei, ela tem um pouco disso também, uma espécie de uma alquimia, né, um domínio técnico e assim, mas foi justamente assim essa sofisticação também que me seduziu, né, de eu ir depois para a cerâmica, de poder trabalhar numa escala que era um pouco mais factível para mim, né, e também ter um pouco mais de, essa palavra é um pouco maldita, mas assim, um pouco de autonomia dentro do processo, a não ser que seja numa escala muito maior que eu precise de ajuda, né? Mas a cerâmica permite isso, né? Que você domine essas etapas do processo. O primeiro trabalho mesmo de escultura foi com balões. E eu fiz essa série de balões, um deles está no MUSA, Museu da Universidade, e é um que está também na coleção do Saat, que foi um presente que o Saat comprou esse trabalho e depois ele deu para a Hayward Gallery, que ele é um trabalho de balão, que é o mesmo que está no MUSA. Então, assim, eu comecei com balões, trabalhar com a ideia de cheio e vazio, a ideia de que o vazio pudesse suportar alguma coisa. Então, esses balões, eles mesmos seguravam a escultura pelo ar que continha dentro deles. Naquele momento, cor era uma coisa que eu evitava trabalhar de qualquer maneira. E aí, posteriormente, eu passei a trabalhar, eu fiz um dos trabalhos que está também agora na coleção do MON, o Retorno e a Semelhança Subterrânea, onde são formas de relevo. Eles se comportam muito mais como uma pintura, né? Eles têm essa localização na parede, né? Essa ideia de ser uma pintura um pouco mais assim espessa, né? Alguma coisa que entra, feita com diversos materiais. A ideia de colagem está presente dentro disso também, uma vez que alguns materiais aparecem na sua escala correta,
ou a escala que é dada no mundo. Por exemplo, o carpê do retorno, ele é dado na escala que a gente conhece, ele é um carpê, né? Uma forração. Agora, os postezinhos, as lâmpadas, né? Elas estão todas numa outra escala. Mesmo depois, quando eu passei a trabalhar mais com a cerâmica, a questão da escala também continuou sendo presente. Ou as coisas, elas se apresentam na escala natural ou na escala ampliada. Eu trabalho como Fiat Lux, né? Que é uma caixinha de fósforo. Ele é muito ampliado, essa caixinha. O chinelo é bem ampliado, a máquina de escrever está na sua escala normal. Então tem essas questões com escala. E depois também, assim, a cor, eu passei a me interessar muito mais do que antes, que eu evitava por ser um problema a mais dentro da escultura. No primeiro momento, eu quis manter sempre alguma coisa como, eu acho, uma certa influência de uma certa verdade dos materiais. Então, a verdade dos materiais estava assim, era um mote. Depois, com alguns outros trabalhos, por exemplo, com os aparelhos de ginástica, eu comecei a mentir um pouco sobre essa verdade do material. Eles, assim, poderiam ser de vários materiais, né? Na verdade, eles eram pintados. O primeiro deles foi pintado de verde, um verdinho bem claro. A impressão, às vezes, que dava é de que ele era esse verdinho era a oxidação do cobre. Então, começou assim a surgir dentro do meu trabalho uma certa dúvida sobre qual é essa materialidade. Acho que um trabalho que eu tive maior surpresa assim, sobre a resposta foi talvez o trabalho meu que foi mais assim, divulgado, que é o das galinhas olímpicas. Eu tive questões, assim, as pessoas escreveram lá, como você pode usar um animal ou comida que às vezes as pessoas não têm nem pro almoço de domingo. Nunca pensei nisso, né? Aliás, eu sabia que era um pouco perverso, principalmente mexer com um animal morto. Animar um animal morto, né? Assim, o maquiar, ele foi maquiado, né? Passado blush. São essas coisas assim que surpreendem a gente, porque assim eu não esperava essas, mas tive também várias outras respostas. Eu faço um trabalho, eu não tenho exata medida da onde que aquilo vai. Se eu tivesse, provavelmente eu não precisava fazer o trabalho. A gente faz o trabalho justamente para criar uma linguagem, né? E a gente não sabe onde é que essa linguagem vai cair exatamente no outro. Nem às vezes na gente a gente não sabe, né? É um tiro meio que no vazio. Eu acho que, para mim, fazer arte é criar palavras entre palavras, achar o buraco das palavras, né? Onde é que não existe ainda linguagem, né? Tentar construir linguagem, né? Então, claro que tudo isso tem como objetivo comunicar. Dentro do meu ateliê, eu acabo me cercando de coisas que... Eu coleciono coisas, né? Eu acumulo, eu junto coisas. Então, assim, nesse juntar de coisas, eu junto coisas que me interessam. Então, essas coisas que estão, assim, meio que em volta, tem um determinado momento que ela pode ser potencializada e virar alguma coisa. Nesse último trabalho, na Ilha de Desastres, eu tentei fechar um pouquinho mais isso daí, né? Eu tentei focar um pouco mais. Mas ainda assim eu acho que é bastante aberto e bastante experimental, assim. E também a ideia de que a pergunta, assim, como esse trabalho se sustenta, do que ele é feito, como ele se sustenta, essas são as perguntas primeiras do meu trabalho. Ninguém faz nada sozinho, né? Tudo que a gente faz faz parte dos trabalhos que a gente enxerga também, de como que você baliza e se acha suas referências. Por exemplo, David Lynch, assim, né? As animações, os curtas, né? Também do David Lynch, para mim foram importantes, assim. E mais também, assim, importante é alguma coisa, assim, um pouco estranha que tem, né? Uma estranheza que tem nele. E que talvez essa estranheza que eu busque, né? E que muitas vezes aparece
como sendo humorístico. Meu trabalho sempre as pessoas acham engraçado, muito humorístico. Mas eu não faço buscando... Talvez eu tenha buscado humor no começo, confesso. Uma das primeiras coisas que eu escrevi foi sobre o risível mesmo, dentro do mestrado. O primeiro seminário que eu apresentei foi sobre o risível. E eu acho assim que com o riso ou com o humor, né, você captura, né, um espectador, né, um pouco desatento às vezes. Uma outra referência também é o Buster Keaton, né, que aparece também, né, que é essa coisa assim, essa comédia do estilo slapstick, que é aquela coisa de cair, tipo Gordo e Magro, os Três Patetas, né? Eu vi muito isso quando era criança, né? Eu via muito os Três Patetas. E o som aliado com a imagem, né? E o absurdo que isso às vezes produzia, né? E hiperbólico, a característica hiperbólica desse tipo de comédia que é infantil, né? Que ela é gestual, né? Isso sempre me interessou muito. E acho que eu sempre busquei um pouco isso nos meus trabalhos também. Mas não como uma referência direta, né? Só depois que eu vi que aquilo ali, de certa forma, tinha me alimentado para eu fazer o meu trabalho. São fotografias de esculturas, né? Elas são fotografias encenadas, porque não é a foto de alguma coisa dada no natural. Ela é uma coisa produzida para aquilo. Tem fotos assim que aparece o ateliê muito rústico, muito preliminar. Nunca tive formação de fotógrafa, então foi tudo meio que encontrado assim. No entanto, eu gostava de trabalhar em laboratório, né? Laboratório preto e branco que tinha na época, né? E imagina, naquela época não tinha digital, né? Começo dos anos 90, né? Não tinha nada digital, não existia. Estava começando assim a versão 1.0 do Photoshop, assim, estava bem preliminar e assim. Mas assim, nós trabalhávamos mais assim com um slide mesmo, né? Processo direto, que dava um resultado de colorido muito melhor do que a película colorida. Então as galinhas olímpicas foram todas fotografadas em slide. E teve uma época que eu mesma revelava os meus slides. Comprava os líquidos todos, misturava e fazia a minha revelação. Então, assim, tudo isso era bem divertido. Agora ficou tudo mais, assim, o digital, né? Então, acabou um pouco essa coisa da verdade da fotografia. A fotografia sempre foi, desde o começo, um esboço para mim, sabe? Uma forma de me aproximar de ideias, de esboçar. E às vezes o resultado acabou sendo fotográfico mesmo, né? Como o caso das galinhas olímpicas. Mas ele começou com um esboço em casa mesmo. Eu estava cozinhando, né? E eu achei a pele da galinha demais, assim. Aí fui tirando, daí eu vi os músculos, sempre me interessei muito por anatomia. Eu fiz uma belas artes, assim, que era bastante, assim, digamos que impressionista. A gente era muito estimulado a desenhar mesmo, né? Eu fiz uma parte do doutorado, eu fiz um sanduíche em Bath, na Inglaterra. Eu fui para lá por causa que tinha um ateliê de cerâmica, um curso de cerâmica interessante e achei que valia a pena eu aprender alguma coisa dentro de um ateliê grande, procedimentos mais padrão, né, que são utilizados, alguma norma um pouco mais assim abrangente, né? E lá também eu escaneei com aqueles scanners de tambor, né, dos meus trabalhos todos e comecei a trabalhar neles no Photoshop também. Então alguns trabalhos saíram também dali que nunca foram expostos, assim, eles foram fotografados lá atrás e eles nunca saíram do papel porque eles tinham problemas assim da fotografia e que o digital agora eu consigo. Mas eram trabalhos que eu fiz com o RAS daí, né? Com o RAS, porque a ideia
tanto na galinha quanto na rã, além de mexer com bichinhos mortos, eles também são acéfalos. A galinha ela não tinha cabeça e a rã também tinha um buraco que assim, né? Que ela nem tem pescoço. Mas assim, incrível como os músculos são... parece um ser humano, né? Parece, assim, claro, a construção é muito semelhante. A rã eu usei ela como ela era mesmo. E daí tem a rã com suspiro em cima, né? Com bolinhas de borracha. Tem uma que... Esse também está no museu, esse trabalho. Esse deu um problema na revelação e ele deu uma contaminação, sabe, na película. E ela veio... O que era cor-de-rosa veio de um amarelo incrível. Quer dizer, essas coisas, né, assim, erro, né, mas, nossa, ficou muito melhor do que eu tinha feito. Bom, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu estou sentindo assim que esse trabalho da oficina, do educativo ali, assim, para mim é um trabalho muito importante, né? Muito sério, muito é muito importante a gente trazer o público para o museu, colocar as pessoas em contato com ideias, né? Com materiais. Então, eu estou achando muito legal. E esse trabalho do educativo, né, claro, eu sou professora também. No começo pensei, meu Deus, somente 1 hora. O que eu vou fazer em 1 hora, né? E depois eu comecei a pensar e eu acho que a minha oficina é o resultado de muitas conversas, sabe? Então, assim, realmente essa oficina não é só minha. O espaço ali é muito bonito, né? A luz é muito bonita. É muito legal a gente ter um museu como esse aqui, né? Foi uma coisa muito boa para a cidade, né?